Falo e penso nisto na minha garganta, e as minhas palavras parecem-me gente. Tenho medo maior do que eu. Sinto na minha mão, não sei como, a chave de uma porta desconhecida. E toda eu sou um amuleto ou um sacrário que estivesse com consciência de si próprio. É por isto que me apavora ir, como por uma floresta escura, através do mistério de falar. E afinal, quem sabe se sou eu assim? Se é isto, sem dúvida, que sinto. Primeira, custa tanto saber o que se sente quando reparamos em nós. Mesmo viver sabe a custar tanto quando se dá por isso. Falai, portanto, sem reparardes que existes. Não ieis dizer quem éreis? Terceira, o que eu era outrora já não se lembra de quem sou. Pobre da feliz que eu fui. Eu vivia entre as sombras dos ramos, e tudo na minha alma é folhas que estremecem. Quando ando ao sol, a minha sombra é fresca. Passei a fuga dos meus dias ao lado de fontes, onde eu molhava, quando sonhava de viver, as pontas tranquilas dos meus dedos. Às vezes, à beira dos lagos, debruçava-me e fitava-me. Quando eu sorria, os meus dentes eram misteriosos na água. Tinha um sorriso só deles, independente do meu. Era sempre sem razão que eu sorria. Falava-me da morte, do fim de tudo, para que eu sinta uma razão para recordar. Primeira, não falemos de nada. De nada. Está mais frio. Mas por que é que está mais frio? Não há razão para estar mais frio. Não é bem mais frio que está. Para que é que havemos de falar? É melhor cantar. Não sei por quê. O canto, quando a gente canta de noite, é uma pessoa alegre e sem medo que entra de repente no quarto e o aquece a consolar-nos. Eu podia cantar-vos uma canção que cantávamos em casa de meu passado. Por que é que não quereis que vô-la cante? Terceira, não vale a pena, minha irmã. Quando alguém canta, eu não posso estar comigo. Tenho que não poder recordar-me. E depois, todo o meu passado torna-se outro e eu choro uma vida morta que trago comigo e que nunca vivi nunca. É sempre tarde demais para cantar, assim como é sempre tarde demais para não cantar. Uma pausa. Primeira. Breve será dia. Guardemos silêncio. A vida assim o quer. Ao pé da minha casa natal havia um lago. Eu ia lá e assentava-me à beira dele, sobre um tronco de árvore que caíra quase dentro da água. Sentava-se na ponta e molhava na água os pés, esticando para baixo os dedos. Depois, olhava-me excessivamente para as pontas dos pés. Mas não era para os ver. Não sei por quê, mas parece-me deste lago que ele nunca existiu. Lembrar-me dele é como não poder lembrar de nada. Quem sabe por que é que eu digo isto e se fui eu que vivi o que recordo? Segunda, à beira-mar, somos tristes quando sonhamos. Não podemos ser o que queremos ser, porque o que queremos ser, queremos sempre ter sido no passado. Quando a onda se espalha e a espuma chia, parece que há 1000 vozes mínimas a falar. A espuma só parece ser fresca a quem a julga uma. Tudo é muito e nós não sabemos nada. Quereis que vos conte o que eu sonhava à beira-mar? Primeira, podeis contá-lo, minha irmã, mas nada em nós tem necessidade de que não lo conteis. Se é belo, tenho já pena de vir a tê-lo ouvido. E se não é belo, esperai. Contai-o só depois de o alterardes. Segunda, vou dizer-vo-lo, não é inteiramente falso, porque sem dúvida nada é inteiramente falso. Deve ter sido assim.
Um dia que eu dei por mim recostada no cimo frio de um rochedo, e eu, nesse dia, vi ao longe como uma coisa que eu só pensasse em ver, a passagem vaga de uma vela. Depois ela cessou. Quando reparei para mim, vi que já tinha esse meu sonho. Não sei onde ele teve princípio, e nunca tornei a ver outra vela. Nenhuma das velas dos navios que saem aqui de um porto se parece com aquela, mesmo quando é lua e os navios passam longe e devagar. Primeira, vejo pela janela um navio ao longe. É talvez aquele que vistes. Segunda, não, minha irmã. Esse que vedes busca sem dúvida um porto qualquer. Não podia ser aquele que eu vi buscasse qualquer porto. Primeira, por que é que me respondestes? Pode ser. Eu não vi navio nenhum pela janela. Desejava ver um e falei-vos dele para não ter pena. Contai-nos agora o que foi que sonhastes à beira-mar. Segunda, sonhava de um marinheiro que se houvesse perdido numa ilha longínqua. Nessa ilha havia palmeiras hirtas, poucas, e aves vagas passavam por elas. Não vi se alguma vez pousavam. Desde que, naufragado, se salvara, o marinheiro vivia ali. Como ele não tinha medo de voltar à pátria, e cada vez que se lembrava dela, sofria. Pôs-se a sonhar uma pátria que nunca tivesse tido. Pôs-se a fazer ter sido sua uma outra pátria, uma outra espécie de país, com outras espécies de paisagem, e outra gente, e outro feitio de passarem pelas ruas e de debruçarem das janelas. Cada hora ele construía em sonho esta falsa pátria, e ele nunca deixava de sonhar. De dia, a sombra curta das grandes palmeiras, que se recortava orlada de bicos no chão areento e quente. De noite, estendido na praia, de costas e não reparando nas estrelas. Primeira, não ter havido uma árvore que mosqueasse sobre as minhas mãos estendidas a sombra de um sonho como esse. Terceira, deixai-a falar, não a interrompais. Ela conhece palavras que as sereias lhe ensinaram. Adormeço para a poder escutar. Dizei, minha irmã, dizei. Meu coração dói-me de não ter sido vós quando sonháveis à beira-mar. Segunda, durante anos e anos, dia a dia, o marinheiro erguia num sonho contínuo a sua nova terra natal. Todos os dias punha uma pedra de sonho nesse edifício impossível. Breve ele ia tendo um país que já tantas vezes havia percorrido. Milhares de horas lembrava-se já de ter passado ao longo de suas costas. Sabia de que cor soiam ser os crepúsculos numa baía do norte, e como era suave entrar, noite alta e com a alma recostada no murmúrio da água que o navio abria, num grande porto do sul onde ele passara outrora, feliz talvez, das suas mocidades a suposta. Uma pausa. Primeira, minha irmã, por que é que vos calais? Segunda, não se deve falar demasiado. A vida espreita-nos sempre. Toda hora é materna para os sonhos, mas é preciso não o saber. Quando falo demais, começo a separar-me de mim e a ouvir-me falar. Isso faz com que me compadeça de mim própria e sinta demasiadamente o coração. Tenho então uma vontade lacrimosa de os ter nos braços para poder embalar como a um filho. Vede, o horizonte empalideceu. O dia não pode já tardar. Será preciso que eu vos fale ainda mais do meu sonho? Primeira, contai sempre, minha irmã. Contai sempre. Não pareis de contar. Nem repareis em que dias raiam. O dia nunca raia para quem encosta a cabeça no seio das horas sonhadas. Não torçais as mãos. Isso faz um ruído como o que de uma serpente furtiva. Falai-nos muito mais do vosso sonho. Ele é tão verdadeiro que não tem sentido nenhum.
Só pensar com ouvir-vos me toca música na alma. Segunda, sim, falar-vos-ei mais dele. Mesmo eu preciso vô-lo contar. À medida que eu vou contando, é a mim também que eu conto. São três a escutar. De repente, olhando para o caixão e estremecendo. Três não. Não sei. Não sei quantas. Terceira. Não faleis assim. Contai depressa, contai outra vez. Não falei em quantos podem ouvir. Nós nunca sabemos quantas coisas realmente vivem e veem e escutam. Voltai ao vosso sonho. O marinheiro. O que sonhava o marinheiro? Segunda, mais baixo, numa voz muito lenta. Ao princípio ele criou as paisagens, depois criou as cidades, criou depois as ruas e as travessas, uma e uma, cinzelando-as na matéria da sua alma, uma a uma as ruas, bairro a bairro, até as muralhas do cais de onde ele criou depois os portos. Uma a uma as ruas, e a gente que as percorria e que olhava sobre elas das janelas. Passou a conhecer certa gente como quem a reconhece apenas. Ia-lhes conhecendo as vidas passadas e as conversas. E tudo isto era como quem sonha apenas paisagens e as vai vendo. Depois viajava, recordado através do país que criara. E assim foi construindo o seu passado. Breve tinha uma outra vida anterior. Tinha já nessa nova pátria um lugar onde nascera, os lugares onde passara a juventude, os portos onde embarcara. Ia tendo tido os companheiros da infância e depois os amigos, e inimigos da sua idade viril. Tudo era diferente de como ele o tivera. Nem o país, nem a gente, nem o seu passado próprio se pareciam com o que haviam sido. Exigis que eu continue? Causa-me tanta pena falar disto. Agora, porque vos falo disto, aprazia-me mais estar-vos falando de outros sonhos. Terceira, continuai, ainda que não saibais porquê. Quanto mais vos ouço, mais me não pertenço. Primeira, será bom realmente que continueis? Deve qualquer história ter fim? Em todo caso, falai. Importa tão pouco o que dizemos ou não dizemos. Velamos as horas que passam. O nosso mister é inútil como a vida. Segunda, um dia que chovera muito e o horizonte estava mais incerto, o marinheiro cansou-se de sonhar. Quis então recordar a sua pátria verdadeira, mas viu que não se lembrava de nada, que ela não existia para ele. Meninice de quem se lembrasse, era na sua pátria de sonho. A adolescência que recordasse era aquela que se criara. Toda a sua vida tinha sido a sua vida que sonhara. E ele viu que não podia ser que outra vida tivesse existido. Se ele nem de uma rua, nem de uma figura, nem de um gesto materno se lembrava. E da vida que lhe parecia ter sonhado, tudo era real e tinha sido. Nem sequer podia sonhar outro passado. Conceber que tivesse tido outro, como todos? Um momento? Podem crer. Ó, minhas irmãs, há qualquer coisa que não sei o que vos não disse. Qualquer coisa que explicaria isto tudo. A minha alma esfria-me. Mal sei se tenho estado a falar. Falai-me, gritai-me, para que eu acorde, para que eu saiba que estou aqui ante vós e que há coisas que são apenas sonhos. Primeira, não sei como era o resto, mas sei como era o resto. Por que é que haverá mais? Primeira, e o que aconteceu depois? Segunda, depois? Depois de quê? Depois é alguma coisa? Veio um dia um barco. Veio um dia um barco. Sim, sim. Só podia ter sido assim. Veio um dia um barco e passou por essa ilha. E não estava lá o marinheiro. Terceira. Talvez tivesse regressado à pátria. Mas a qual? Primeira. Sim. A qual?
E o que teriam feito ao marinheiro? Sabe Eloí alguém? Segunda. Por que é que me perguntais? Há resposta para alguma coisa? Ai, gente, desculpa, tá passando um trem nesse momento da leitura, mas eu acho que isso é até legal. É instigante para a nossa leitura. Vamos continuar, então. Uma pausa. Terceira. Será absolutamente necessário, mesmo dentro do vosso sonho, que tenha havido esse marinheiro e essa ilha? Segunda. Não, minha irmã. Nada é absolutamente necessário. Primeira. Ao menos, como acabou o sonho? Segunda. Não acabou. Não sei. Nenhum sonho acaba. Sei ao certo se eu não continuo sonhando, se eu não sonho sem o saber se o sonhá-lo não é esta coisa vaga a que eu chamo a minha vida? Não me faleis mais. Principio a estar certa de qualquer coisa que não sei o que é. Avançam para mim, por uma noite que não é esta, os passos de um horror que desconheço. Quem teria eu ido despertar com o sonho meu que vos contei? Tenho medo disforme que Deus tivesse proibido meu sonho. Ele sem dúvida mais real do que Deus permite. Não estejais silenciosas. Dizei-me ao menos que a noite vai passando, embora eu o saiba. Vede, começa a ir ser dia. Vede, vai haver dia real. Paremos. Não pensemos mais. Não tentemos seguir nesta aventura interior. Quem sabe o que está no fim dela? Tudo isto, minhas irmãs, passou-se na noite. Não falemos mais disto, nem a nós próprios. É humano e conveniente que tomemos cada qual a sua atitude de tristeza. Terceira. Foi-me tão belo escutar-vos. Não digais que não. Bem sei que não valeu a pena. É por isso que o achei belo. Não foi por isso. Deixai-me que eu o diga. De resto, a música da vossa voz, que escutei ainda mais que as vossas palavras. Deixai-me. Talvez só por essa música descontente. Segunda. Tudo deixa descontente, minha irmã. Os homens que pensam cansam-se de tudo, porque tudo muda. Os homens que passam provam-no, porque mudam com tudo. De eterno e belo há apenas o sonho. Por que estamos nós falando ainda? Primeira. Não sei. Olhando para o caixão em voz mais baixa. Por que é que se morre? Segunda. Talvez por não se sonhar bastante. Primeira. É possível. Não valeria então a pena fecharmos-nos no sonho e esquecer a vida para que a morte nos esquecesse? Segunda. Não, minha irmã. Nada vale a pena. Terceira. Minhas irmãs, já é dia. Vede, a linha dos montes maravilha-se. Por que é que não choramos nós? Aquela que finge estar ali era bela, e nova como nós. E sonhava também. Estou certa que o sonho dela era o mais belo de todos. Ela de que sonharia? Primeira, falai mais baixo. Ela escuta-nos, talvez, e já sabe para que servem os sonhos.